Meus amigos, minhas amigas, é um prazer estar aqui hoje podendo partilhar com vocês sobre essa obra de amor, né, que se chama APAC e APAC de Januária. Eu fiquei muito feliz ao receber o convite da Gracinha para falar um pouquinho para vocês aqui sobre como é que essa história começou, como é que essa árvore frondosa foi plantada e quem a fez crescer, né? Que não foi nenhum de nós individualmente, mas foi aquele que faz crescer todas as coisas boas e que alimenta tudo que tem de bom no mundo, que é o nosso Papai do Céu. Primeiramente, vou me apresentar, meu nome é Hugo Barros, eu fui promotor em Januária de 2005 a 2008 e é uma época da qual eu tenho muita saudade, porque eu fui muito feliz em Januária. Eu gosto muito daí, principalmente por conta das pessoas, dos amigos que eu fiz. E um desses amigos que eu e minha família tivemos a graça, me perdoem agora a redundância, a graça de conhecer foi a Gracinha, que é uma pessoa especial e encarou aí essa missão, encarou como missão mesmo esse serviço que ela presta aí na APAC de Januária. E a gente sabe que a APAC de Januária está sempre sendo muito elogiada em todo o Brasil por conta das pessoas que aí atuam, as pessoas que aí servem. Bom, eu vou ser breve, mas eu gostaria de contar para vocês uma história de como é que a APAC entrou na minha vida. Desde quando eu estudava direito, primeiro eu tive uma adolescência assim muito difícil. Eu era meio sem limite, sabe? E envergonhei muito meus pais até meus 20 e poucos anos de idade. Meus pais passaram muitas dificuldades comigo, mas em um determinado momento, aos 20, 21 anos de idade, por graça da minha avó, eu acabei indo a um retiro religioso e tendo um encontro. Realmente um encontro que mudou a minha vida, um encontro pessoal com Deus. E esse encontro que foi tão real como o encontro que a gente tem físico com as outras pessoas, ele se deu no meu coração. Mas ali era um encontro em que Deus me falava basicamente uma coisa só. Eu ouvia o mundo me dizer muitas propostas de felicidade, né? Dinheiro, fama, poder, prazeres. E Deus me dizia uma coisa só naquele encontro, que Ele me amava, que Ele me amava. Aquele encontro mudou realmente a minha vida, eu me converti, no sentido literal da palavra, né, de estar indo por uma direção e começar agora a ir por outra. Eu converti realmente ali. Claro, como dizia meu pai, a conversão é um passo maior que a vida, né? A gente está sempre tendo que se converter. Mas ali foi aquela primavera sagrada. Ali foi aquela luz que preenche ainda, que ilumina ainda meus dias até hoje. E depois dali, eu comecei a estudar direito, entrei na faculdade e eu tinha um sonho. O meu sonho era me formar e ser promotor de justiça. E as pessoas me perguntavam por que eu queria ser promotor de justiça. Um amigo meu, até hoje, que muito conhecido em Januária, o Marcelo Aro, ele sempre perguntava, cara, por que você quer ser promotor? Eu falava, eu quero ser promotor porque eu quero trabalhar com os presos. Eu sempre senti dentro de mim uma vocação de trabalhar com os presos, né? Eu tinha assim, eu via a situação dos presos no Brasil e era algo que me sensibilizava muito. Bom, mas eu fui fazer os concursos, né, para tentar realizar o meu sonho. E meu grande sonho, é claro, era ser promotor, mas ser promotor na minha terra, em Minas Gerais. Mas eu comecei fazendo concursos em outros estados também e acabei sendo aprovado num concurso para promotor de justiça no Tocantins. E fui ao Tocantins, feliz da vida, né? Mas assim que eu passei no Tocantins, eu também tinha sido aprovado, quase que na mesma época, para a prova oral do Ministério Público de Minas Gerais, que é a última etapa do concurso aqui de Minas Gerais. Quando você está na prova oral, você está muito próximo de entrar na instituição, de conseguir ser aprovado no concurso. Então, eu fui para o Tocantins, mas já pensando em voltar. Porque ao mesmo tempo que eu estava aprovado lá, eu estava quase aprovado aqui em Minas Gerais.
Então eu pensava em voltar rapidamente porque eu queria estar perto dos meus pais, queria estar perto dos meus amigos, eu queria estar na minha casa. Mas foi engraçado, e por isso eu estou contando isso para vocês, porque assim que eu cheguei no Tocantins, o primeiro mês a gente faz um curso, a gente, né, aprende o que é ser promotor. Eu fiquei um pouquinho numa cidade chamada Porto Nacional, mas logo depois eu fui para minha comarca, minha primeira comarca, que se chamava Miranorte. Era uma cidade, meus amigos, de 13 mil habitantes, no interior do Tocantins. A gente tinha que, para sair de Palmas, capital, para chegar em Miranorte, a gente tinha que pegar uma balsa. Então era até difícil chegar na cidade, é uma cidade muito pequena. Quando eu cheguei na cidade assim, ó, eu passei na rua, na rua principal, e tô assim procurando a cidade. Quando eu vi, a cidade já tinha ficado lá para trás. Ela era bem pequenininha mesmo. E consegui um hotel para ficar, né? Eu ia começar a trabalhar ali. Ia ser minha primeira experiência como promotor de justiça. Me acomodei no hotel, levei minha mala. Quando eu abri minha mala, e eu assim, pensando comigo, né? Eu vou ficar aqui por pouco tempo, porque eu vou voltar para Minas Gerais, então isso aqui vai ser quase que algo bem passageiro, bem rápido, quase como vamos dizer assim, um curso, alguma coisa assim, vai ser bem rapidinho, eu imaginava, né? Mas quando eu estava deixando minhas coisas no quarto do hotel, abri a minha mala, tinha lá uma carta. É uma carta verde, papel de carta verde, eu guardo ela comigo até hoje, era uma carta da minha mãe. E minha mãe dizia assim na carta, ela falava entre várias outras coisas, né? Falava sobre o meu pai, que eu deveria me mirar no exemplo do meu pai, que foi realmente um pequeno Cristo na nossa vida. Mas ela dizia uma coisa que eu nunca esqueci. Ela disse assim: Hugo, você está indo para longe da sua família, para longe dos seus amigos. Não fica querendo voltar rápido. Não fica pensando todo tempo em voltar para Belo Horizonte. Vá primeiro onde mais precisam de você. Jesus foi primeiro a Galileia e deixou Jerusalém para o final. Para o final. Deixa você também Jerusalém para o final. Vai a Galileia dos pobres, dos pequenos, dos doentes, daqueles que precisam de você. Vá lá primeiro e deixa Jerusalém para o final. Aquela carta da minha mãe foi de certa forma profética, porque eu acabei não sendo aprovado naquele concurso do Ministério Público de Minas Gerais, que eu estava na prova oral, e fiquei no Tocantins por mais algum tempo. E lá no Tocantins, já nessa comarca de Miranorte, ao visitar aquela pequena cadeia local, que tinha ali uma dezena de presos, eu já percebi que os menores que minha mãe falava, realmente eram os presos. Porque os pobres, os doentes e os presos, entre esses três, os presos são os menores de todos, porque eles geralmente são também pobres e doentes. Então, ali eu já percebi que a minha vocação realmente era tentar, de alguma forma, amenizar a situação daqueles que estavam privados de liberdade. Não é nada como tirar a pena deles ou diminuir a pena deles, não é isso, porque a pena é necessária. Era ter misericórdia. Era olhar a miséria de quem está ali com o coração. Era fazer com que eles cumprissem uma pena digna. Fiquei 1 ano e pouco no Tocantins e consegui depois, no outro concurso, retornar a Minas Gerais. E a minha primeira comarca em Minas Gerais foi a comarca de Januária, saudosa Januária. Chegando em Januária, eu me deparei com uma realidade ainda pior do que eu tinha visto no Tocantins. A cadeia pública de Januária tinha muitos, mas muitos presos. Se não me engano, na época tinha cerca de 100 presos. E estavam ali quase que amontoados porque as celas não cabiam tantas pessoas. E aquilo me chocou muito. Aquela primeira visita à cadeia me chocou muito. Porque muitas vezes nós ficamos anestesiados, sabe? A gente pega muito o discurso do mundo de que ele é preso, ele foi condenado, ele merece, o que for feito com ele, ele merece. Como se a privação que a lei coloca é a privação da liberdade. E as pessoas pensam que por terem eles cometido algum crime, eles agora podem ser privados também da dignidade. E a lei não diz isso. E visitando essa cadeia, aquilo tocou muito o meu coração. Eu senti mesmo como se Deus me chamasse a tentar fazer alguma coisa. E ele, ao mesmo tempo que Deus toca, ele capacita, né? E ele me tocou, e ele tocou outras pessoas também ao redor, não foi só eu, obviamente. E aí alguns, meia dúzia, uma dezena de bem-aventurados, começou a sonhar como mudar aquilo ali.
e começou a sonhar alto. Olha, a gente poderia, às vezes, construir um outro local para que os presos pudessem ficar, um local melhor, que eles pudessem estudar, que eles pudessem receber algum tipo de profissionalização, que eles pudessem ser tratados com dignidade. Para quê? Porque isso vai ajudar a sociedade, para que eles pudessem sair diferentes. Porque em determinadas cadeias públicas o preso sai pior do que ele entrou. Porque ele é tratado como um animal, então ele retorna como um animal. Então a gente sonhava em um tratamento diferente para que isso pudesse repercutir para a própria sociedade local. E aí, lá para os anos idos de 2005, que nós estamos falando aí, os anos de 2005, 2006, as pessoas se uniram e decidiram começar esse sonho. Eu não digo nem que é construir nada, né? Foi mais começar a plantar. Porque quem constrói depende muito de si, né? Quer construir, depende do que vai fazer, depende do material, depende do trabalho. E a nossa questão era mais uma plantação, porque a gente não tinha nada. A gente não tinha material, a gente plantou porque a gente sabia que a gente dependia única e exclusivamente de Deus. Porque Deus ama aquelas pessoas privadas da liberdade, assim como Ele nos ama, Ele ama a todos. E ama apesar dos nossos erros, apesar dos nossos pecados, porque Deus, como dizia meu pai, há algo mais bonito nesse mundo até do que no reino dos céus, porque aqui Deus pôde ser misericórdia. No céu Ele não precisa de misericórdia, porque as pessoas lá já são boas. Aqui Deus foi mais que amor, Ele foi misericórdia, Ele se compadeceu das nossas misérias. E nós somos chamados então a compadecer também da miséria do próximo, o próximo, aquele que Ele coloca no nosso caminho. E imbuídos nesse espírito é que começaram aqueles bem-aventurados a tentar fazer alguma coisa. Mas era tudo muito difícil, a gente não tinha recurso financeiro, a gente não tinha local, a gente não tinha apoio de governo. Mas aí é o que eu falo que a gente plantou, porque foi tudo surgindo assim, independente dos nossos esforços. A gente se esforçava um pouquinho e Deus fazia muito. E eu acho que é assim com todo projeto que depende da fé, né? É assim como Jesus disse do grão de mostarda, né? Aquele menorzinho dos grãos, mas que se plantado na terra, Deus faz crescer e dá uma árvore gigantesca. E as árvores e as aves do céu, né, vêm descansar nas sombras daquela árvore de mostarda. Foi mais ou menos assim com a PAC de Januário. Era uma sementinha pequenininha, a gente não tinha nada para oferecer, a não ser o nosso pequeno esforço, o nosso pequeno sim. E Deus daquilo ali foi fazendo, aí vocês podem se perguntar, mas quem fez a PAC de Januário? Não dá para atribuir a X, a Y, a Z a ninguém, porque foi Deus mesmo que fez. Do nosso pequeno esforço ali, Ele foi tirando algo maravilhoso. Ele foi tirando daquela pequena semente uma árvore maravilhosa, e que hoje vocês estão vendo aí essa árvore dando frutos. E as aves do céu estão repousando nas sombras dessa árvore. Porque eu tenho certeza que são muitos aí que estão passando pela PAC de Januário, não só os que estão privados da liberdade, mas também os que trabalham, os que acompanham, os voluntários. São muitos que eu tenho certeza que estão sendo tocados por essa obra. Porque é uma obra de amor. É uma obra de amor. O lema da PAC, todo homem é maior que seu erro, a gente precisa internalizar isso e acreditar nisso, porque isso nos salva. Isso nos salva, isso nos ajuda a julgar menos o outro, a estender a mão, a descobrir que eu também sou pecador e poderia ser eu ou um filho meu, alguém ali, e eu gostaria que as pessoas se importassem. E a PAC se importa. Eu não me esqueço do Mário Toboni, o fundador da PAC, quando perguntaram para ele em que consistia o método da PAC, ele disse que consiste basicamente em aplicar o evangelho à execução penal. É olhar naquele irmão privado de liberdade, um irmão mesmo. Alguém que precisa de mim. Alguém que merece ser amado. Não porque ele fez isso ou aquilo errado, mas pelo que ele é. A origem. Ele é filho do mesmo Deus que eu. Ele é filho de um pai que o ama. E ele é especial. Ele é único. Então foi esse o chamado que essas pessoas aceitaram. E aí Deus foi provendo tudo, gente. A Gracinha depois pode contar detalhes para vocês, mas apareceu um dinheiro, apareceu um lote, apareceu o esforço de tantas pessoas que se dispuseram a ajudar. A comunidade de Januário foi algo maravilhoso, porque a comunidade abraçou a ideia. Em muitos locais a PAC é vista como algo ruim, é visto como algo ruim, porque falar é passar a mão na cabeça de criminoso. E a comunidade de Januário entendeu que não é isso. Que nós queremos que aqueles que forem condenados cumpram suas penas. Mas nós queremos que eles cumpram com dignidade para que eles possam sair diferentes, porque eles vão sair. E que possam ser cidadãos de bem.
que possam agregar na sociedade. É assim que se combate o crime, não é com a violência, porque violência, Jesus já dizia, quem vive pela espada morrerá. É com o amor, é com a caridade, é com a misericórdia. Isso dá bom fruto. E a gente vê a árvore pelo fruto. E essa árvore da APAC, hoje plantada aí no coração de Januária, ela tem dado frutos que têm se expandido para além dos limites da cidade. A gente ouve falar em Belo Horizonte da APAC de Januária como exemplo, e em tantos outros locais. Vários locais que hoje querem desenvolver uma APAC, tem em Januária um exemplo, olha, era um local pobre, é um local sofrido, é um local de poucos recursos, e eles conseguiram, e está dando certo. Então, eu queria colocar para vocês hoje, agradecer esse convite da Gracinha, dizer que eu preciso ir a Januária para visitar novamente a APAC. Eu estive aí na inauguração, eu saí de Januária antes que a obra estivesse pronta, e agradecer tantas pessoas que hoje fazem isso acontecer. Mas eu queria deixar esse recado para vocês, que nunca percam a fé em Deus, e saibam que Deus faz, não somos nós que fazemos, nós podemos ser pequenos instrumentos na mão dele, mas que ele faz a obra, ele faz a semente crescer, e que o que nós temos que fazer ao final, ao fim e ao cabo, é dar o nosso sim a ele, é aceitar aquele convite, hoje ainda tão esquecido e deixado de lado, aquele convite para deixar participar da nossa vida, aquela novidade que se chama Evangelho, a boa nova. Dizer o nosso sim, é isso que vocês estão fazendo aí hoje, estão querendo fazer como voluntários da APAC de Januária. Que Deus possa abençoá-los, para que vocês possam ver em cada um daqueles que estão aí, cumprindo pena, um irmão, alguém que merece ser tratado com dignidade. Alguém, afinal, que o próprio Deus ofereceu a vida do seu Filho unigênito por ele. Alguém que mereceu, por graça, ser chamado de Filho de Deus, por graça. E que, se for tratado como tal, como Filho de Deus, dará resposta como tal. Sairá daí diferente, porque vai viver uma experiência diferente. Muitos que estão aí nunca foram amados verdadeiramente. E um pouquinho de amor faz uma diferença gigantesca no mundo. Ao final, e eu termino aqui, dizia Madre Teresa, não é tão importante o que se faz, mas o amor com que se faz. Que vocês possam, então, encarar essa vocação de ser voluntário da APAC como uma missão de amar, uma missão de se compadecer, uma missão de ter misericórdia e se entregar. Porque meu pai dizia, e eu termino com a frase dele, o dia que eu me perder no outro, eu terei me encontrado. Que vocês todos se encontrem nessa obra de amor que se chama APAC. Um abraço, fiquem com Deus e até breve.